Voltei porque o vídeo estava ficando muito grande, criança. Aí tive que dar uma paradinha para recomeçar, tá bom? Na sequência, a gente tem ainda o diafragma. O que é o diafragma? Vamos marcar aí, ó. Um músculo que fica abaixo dos pulmões, separando a cavidade torácica da cavidade abdominal. Marquem aí também. Para que todo esse mecanismo funcione de forma correta, é necessário analisarmos bem a quantidade do ar que respiramos. Não nem a quantidade, né? Qualidade. Por isso que a gente fala, né, que cada vez que existe que desmatam mais, a gente vai ficando, né, sem essa purificação do ar. Por que eu estou falando de desmatamento? Porque a gente sabe que o verde, né, as plantas, as árvores, ela tem essa função de fazer com que se filtre o ar, que o deixe mais puro, mais limpo para a nossa saúde, né? Então, quanto mais afastado dos grandes centros das cidades, né, das grandes cidades, mais qualidade do ar nós temos, tá? Os automóveis e as indústrias que geralmente liberam gases tóxicos em grande quantidade de fuligem são grandes responsáveis pelos problemas de saúde adquiridos com o passar do tempo. Ademais, o aumento do desmatamento e o da produção de combustíveis fósseis também prejudicam a qualidade do ar. Lembra? No primeiro trimestre, nós falamos sobre essa substituição, né? De se produzir mais biocombustível, né? Que agride menos o ambiente, polui menos e evitar ficar usando os combustíveis fósseis. Aqui continua, tá? Falando sobre isso, né? Em relação à nossa respiração. Quanto menos poluente estiver no ar, melhor será a nossa qualidade, né, de vida, por causa dessa poluição causada pelos combustíveis fósseis. Todas as práticas colaboram para que o ar fique cada vez mais poluído, o que prejudica o sistema respiratório, causando doenças como asma, bronquite, sinusite, rinite, pneumonia, entre outros. Além disso, infelizmente, algumas pessoas se prejudicam como as que usam tabaco, que é utilizado na produção de cigarro. Aliás, essas pessoas prejudicam não só a si mesma, mas todos os que estão à sua volta, que ao respirar inspiram o ar contendo fumaça. Vamos marcar aí, ó, desde todas até, né, fumaça. Qual a informação que a gente tem aí sobre o cigarro? A gente sabe que o cigarro já não é uma coisa boa, né? Então, o que acontece? Se eu estou perto de uma pessoa, eu não sou fumante, e se eu estou perto, né, próxima de uma pessoa que fuma, eu também vou me tornar um fumante, né? Porque eu estou ali inalando, né, essa fumaça que ele está colocando para fora. Então, eu também estou fumando nesse momento. Então, o ideal é que a gente evite, né, ficar perto de pessoas que fumam, ou então, como já tem aí em vários lugares, né, ambientes próprios para fumantes, tá bom? Porque essa fumaça, né, cada vez polui mais e atrai todas essas doenças que nós vimos aqui, que são as doenças do sistema respiratório, tá? Na sequência, na página 10, nós temos aí, ó, saiba mais. Danos à saúde. O tabaco é responsável por cerca de 6 milhões de mortes em todo o mundo. Tabaco, né, voltando a falar, é o cigarro.
No Brasil, estima-se que o tabagismo seja responsável por 200 mil óbitos ao ano. O tabagismo é reconhecidamente uma doença crônica, resultante da dependência à droga chamada de nicotina. É um fator de risco para cerca de 50 doenças, dentre elas o câncer, o DPOC, né, e doenças cardiovasculares. Além de estar associada às doenças crônicas, são transmissíveis. O tabagismo é um fator de risco importante para o desenvolvimento de outras doenças, tais como a tuberculose, infecções respiratórias, úlcera gastrointestinal, impotência sexual, infertilidade em mulheres e homens, osteoporose, catarata, entre outras doenças. Então, o que acontece? Aqui todas as informações são importantes. Então, ao invés de nós destacarmos fazendo linha por linha, a gente vai fazer um círculo assim em volta, né? Porque aqui tem várias doenças do aparelho que são importantes, ó. Então a gente pode destacar assim, tá bom? Na sequência, navegar é preciso. Na questão 10, nós temos o seguinte: pesquise em revistas, em jornais ou até mesmo na internet as causas e os sintomas de doenças respiratórias. Por exemplo, nós vimos aqui que existem várias, né? Aqui atrás também, ó. Por exemplo, asma, né? Eu pesquiso lá e acho asma. Você vai dizer, aí você já achou uma doença e você vai colocar os sintomas dessa asma, tá? Que é essa doença. Então, por exemplo, asma e os sintomas, rinite e os sintomas e assim sucessivamente. Vou terminar de ler aqui para fazer um apanhado geral para vocês. Em seguida, nas linhas a seguir, registre os pontos principais de sua pesquisa, elaborando um pequeno texto. A gente não vai discutir, né, nem com os colegas e nem com o professor, porque nós estamos na sala de aula, mas você vai fazer o seu registro aí em forma de texto, né, um parágrafo único, registrando nas linhas a seguir, tá bom? Nos vemos daqui a pouco. Beijos!